Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas abordam os crimes sexuais contra a liberdade sexual, estupro de vulnerável, alterações na legislação e muito mais. As aulas são com o professor Alexandre Salim. Minhas caras amigas, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e esta é a nossa quinta aula nesta semana dentro da TV Justiça, em que vimos o direito penal. E no direito penal, este tema fascinante e delicado relacionado aos crimes sexuais, aos crimes contra a dignidade sexual. Nós temos que começar compreendendo que há duas grandes viradas legislativas no que tange aos crimes sexuais. Dois grandes marcos legislativos. O primeiro vem em 2009, com a Lei 12.015, de agosto de 2009, que promove uma alteração substancial no tema crimes sexuais. A começar pela própria nomenclatura. O título 6º da parte especial do Código Penal chamava-se Crimes contra os Costumes. É a Lei 12.015 que passa a denominar crimes contra a dignidade sexual. E isto veio em boa hora. O legislador, ele se dá conta que há questões relacionadas a delitos sexuais muito mais importantes do que regular os bons costumes. Questões relacionadas, por exemplo, à exploração sexual de crianças, à exploração sexual de adolescentes, à exploração sexual de vulneráveis. Este primeiro grande marco legislativo, então, vem com a Lei 12.015 de 2009. A segunda grande virada, o segundo grande marco legislativo vem em 2018. Primeiro com a Lei 13.718, do dia 24 de setembro de 2018. Ela vai mexer, vai alterar a ação penal, as majorantes. Ela vai incluir crimes novos, falaremos dos crimes novos, como, por exemplo, a importunação sexual, como, por exemplo, a divulgação de cena de estupro. E depois nós temos, no dia 19 de dezembro de 2008, a publicação da Lei 13.772, 2018. Esta lei do dia 19 de dezembro de 2018 e que entra em vigor na data da sua publicação, no dia 20 de dezembro de 2018, a 13.772, ela acaba criando mais um crime sexual. Aliás, um crime e um capítulo novo, o capítulo 1A, da exposição da intimidade sexual, com o crime de registro não autorizado desta intimidade sexual. Portanto, nosso trabalho, nesta quinta e última aula, em que nós encerramos o ciclo de 5 aulas sobre os crimes sexuais, é a análise destas alterações. Vamos começar lembrando como a matéria está sistematizada dentro do nosso Código Penal? Vamos começar lembrando que o nosso Código Penal tem duas grandes partes, uma parte geral, artigos 1º a 120, e uma parte especial, artigos 121 e seguintes. Vamos começar lembrando que a parte especial é formada por títulos e capítulos. O título é o gênero, os capítulos as espécies. Dentro do título 6º, crimes contra a dignidade sexual, há vários capítulos, vários grupos, várias espécies. Nós enfrentamos todo o primeiro capítulo, crimes contra a liberdade sexual, o que se tutela, o que se protege ali? Se protege a liberdade que todos nós temos de escolher o momento e o parceiro, de escolher quando e com quem queremos nos relacionar sexualmente. E os crimes que ofendem este bem jurídico, liberdade sexual, são, na ordem, o estupro, artigo 213. A violação sexual mediante fraude, artigo 215. A importunação sexual, o 215-A,
e o assédio sexual, o 216A. São, portanto, 4 os crimes contra a liberdade sexual. O que nós vimos neste primeiro capítulo? Vimos, por exemplo, que o estupro só pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Vimos, por exemplo, que o estupro, ele pode ser cometido ou mediante uma conjunção carnal ou mediante um ato libidinoso diverso dela. E que conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. Mas o ato libidinoso é qualquer outra forma de contato, de relação, de ato sexual que não a conjunção carnal. Há atos libidinosos que são óbvios, como a cópula anal e o sexo oral e o toque libidinoso no corpo da vítima. Agora, existem outros atos libidinosos que são discutíveis. E o beijo lascivo? E a contemplação e olhar para a vítima? Isto é ato libidinoso ou não é? É claro que há uma discussão, mas nos interessa muito aqui, enquanto operadores do direito, a jurisprudência dos tribunais superiores. E eu te falei durante as nossas aulas que há decisões novas do STJ dizendo que a contemplação lasciva é ato libidinoso, elemento necessário para a caracterização do estupro, ou do estupro de vulnerável, conforme seja ou não vulnerável a nossa vítima. Te falei, inclusive, daquele caso verídico, em que um adulto, uma pessoa maior e capaz, leva para um motel uma menininha de 9 aninhos, determina que a menininha tire a roupinha dela, e a pessoa que leva este adulto, este homem, se masturba e não toca na menina. Foi considerado autor de estupro de vulnerável. Aquele ato libidinoso, contemplação lasciva, foi considerado apto a configurar estupro de vulnerável. Te falei ainda de toda esta novidade relacionada ao estupro virtual, ou estupro de vulnerável virtual, conforme a nossa vítima seja ou não vulnerável. Ou seja, você tem o autor de um lado do computador em um local e a vítima do outro lado no seu computador em outro local, em outra cidade. E isto vem sendo considerado meio eficaz para a prática de crime sexual. Então, por exemplo, o autor de um lado determina que a vítima faça isso ou aquilo, introduz um objeto na vagina, por exemplo. Isto pode ser caracterizado estupro virtual ou estupro de vulnerável virtual. A grande diferença entre o estupro 213 e a violação sexual mediante fraude, o 215, conhecido como estelionato sexual, é o meio de execução. Estupro é sempre com violência ou grave ameaça. Mas a violação, o 215, é mediante fraude. Por isso que você tem que cuidar a questão do médico. O médico que mente para a paciente, que precisa fazer um determinado exame de toque, que seria, pela medicina, totalmente desnecessário. E que, na verdade, se excita, tem até ereção durante aquele exame. Este médico está praticando o 215, a violação sexual mediante fraude. Porque se este médico, ele aplica um medicamento na paciente, um sonífero, uma droga qualquer, e a paciente apaga, e quando ela está inconsciente o médico abusa sexualmente dela, é estupro de vulnerável. Lembra da importunação sexual, 215A. Falaremos mais a fundo sobre ela, porque faz parte das alterações. E lembra que este capítulo 1 traz ainda o assédio sexual. Existe assédio sexual na relação professor-aluno? O professor que condiciona passar uma aluna no período, no semestre, a ela praticar sexo com ele. Um padre ou um pastor que condiciona a frequência da fiel à igreja ou ao templo, desde que haja relação sexual entre ambos, pratica assédio sexual, 216A? A resposta é não. Por que que é não?
Porque o assédio sexual 216A pressupõe exercício de emprego, cargo ou função. E não existe exercício de emprego, cargo ou função na relação professor-aluno, na relação pastor, padre e fiel da igreja ou do templo. É claro que pode haver outro crime, pode haver até estupro, se nós entendermos que houve uma grave ameaça. Pode haver importunação sexual ou o fato pode ser atípico. Nós temos depois o capítulo 1A, que fala de uma exposição da intimidade sexual, que cria o crime do artigo 216B. Registro não autorizado desta intimidade sexual. Falaremos sobre ele nesta aula, porque faz parte das alterações. É uma importante alteração, lá de dezembro de 2008. Nós temos ainda o capítulo 2º, crimes sexuais contra vulnerável. Quais são os crimes sexuais contra vulnerável? Estupro de vulnerável, 217A. O 218, corrupção de menores. O 218A, a satisfação da lascívia, mediante a presença de menor de 14 anos. O 218B, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente, vulnerável. E agora o 218C, a divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável. A divulgação de cena que faça apologia ou induza a prática do estupro ou estupro de vulnerável. A divulgação de cena de sexo, nudez, pornografia. É uma alteração que vem em setembro de 2018, falaremos na aula de hoje. Lembra, por fim, nesta breve revisão, que o estupro de vulnerável, artigo 217A, pode ser praticado com ou sem violência ou grave ameaça à nossa vítima vulnerável. O fato de haver violência não transmuda o crime em outro. Não deixa de ser estupro de vulnerável e passa a ser estupro 213. Não, continua estupro de vulnerável, desde que a vítima seja vulnerável. Desde que a vítima seja menor de 14, doente mental, ou seja, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou não possa, por qualquer meio, oferecer resistência. Se a vítima for vulnerável, o crime é estupro de vulnerável, com violência ou sem violência. Se tiver violência, vai aumentar a pena, vai exasperar a pena base quando o juiz enfrentar as 8 vetoriais ou circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Muito bem. Feita esta brevíssima revisão, vamos começar agora a cuidar as alterações. Vamos focar a partir de agora nas alterações de 2018. Em primeiro lugar, lá em setembro de 2018, precisamente no dia 24 de setembro de 2018, surge a Lei 13.718. Esta lei é do dia 24, mas ela entra em vigor no dia 25, no dia da sua publicação, no Diário Oficial do Poder Executivo da União. Em primeiríssimo lugar, esta Lei 13.718 de 2018, ela vai mexer nas majorantes. Antes de eu chegar às majorantes dos artigos 226 e 234A, ambos do Código Penal, eu quero te lembrar que majorante é a mesma coisa, um sinônimo de causa de aumento. E, para tanto, você tem que, ainda que breve, conhecer como o juiz no Brasil aplica uma pena privativa de liberdade em caso de condenação. Se o juiz decidir condenar, ele vai aplicar a pena privativa de liberdade a partir de um critério trifásico, o famoso critério Nelson-Hungria, o critério trifásico. Na primeira fase, o juiz enfrenta as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na ordem: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. O juiz enfrenta
todas estas 8 circunstâncias judiciais, uma a uma, e fixa a pena base. Aqui nesta primeira fase, o juiz não pode fixar a pena aquém do mínimo ou além do máximo. Por quê? Porque o artigo 59, inciso 2º do Código Penal, diz que ele tem que se ater aos limites legais. Está expresso na lei 59(2). Uma vez fixada a pena base, o juiz passa a pena provisória, chamada também de pena intermediária, quando então ele enfrenta agravantes e atenuantes. As agravantes estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal. O juiz não pode criar agravantes da cabeça dele, porque senão estaria agindo, atuando com analogia in malam partem, que é proibida em direito penal. Agora, as atenuantes, que estão nos artigos 65 e 66 do Código Penal, elas podem ser criadas da cabeça do juiz. O próprio Código diz isso no artigo 66. Porque aí haveria analogia in bonam partem, que é permitida em direito penal. É proibida a in malam partem, mas é permitida em bonam partem. Nesta segunda fase das agravantes e atenuantes, o juiz também não pode fixar a pena aquém do mínimo ou além do máximo. Há uma súmula do STJ, a súmula 231, que nos diz que a incidência da atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo. E aí complementam doutrina e jurisprudência e nem a incidência da agravante além do máximo. E aí nós chegamos na terceira fase. A fase da pena definitiva, que é a que nos interessa, quando nós falamos de majorantes. Nesta terceira fase da pena definitiva, o juiz enfrenta causas de aumento ou majorantes, é a mesma coisa, bem como causas de diminuição ou minorantes. Não confunda majorante com qualificadora. A qualificadora é como se fosse um tipo novo. Na qualificadora há o novo mínimo e o novo máximo. Mas na majorante não. Na majorante o juiz aumenta a pena de forma fracionária. Aumenta de 1/3, aumenta de metade. O aumento pode ser variável de 1/3 a metade, de 1/3 a 2/3. É um aumento fracionário na terceira fase. Isto é uma majorante ou causa de aumento. Nós vamos começar a analisar as majorantes, conforme as alterações que advieram com a Lei 13.718. Então você já sabe agora. Se nós veremos majorantes, é porque o juiz trabalha com elas na terceira fase do critério trifásico da pena privativa de liberdade. As majorantes ou causas de aumento são trabalhadas na terceira fase do critério trifásico da pena privativa de liberdade. Como sempre, eu pego aqui o meu livro como referência. Estamos no volume 2 das nossas obras da editora Juspodium, volume que traz os crimes sexuais. Dentro do volume 2, eu estou pegando aqui o artigo 226 do Código Penal. Diz assim: a pena é aumentada, 1 de quarta parte, se o crime é cometido com um concurso de 2 ou mais pessoas. Olha o crime sexual coletivo, né? 2, de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge ou companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Redação dada pela 13.718. O inciso 13 está revogado. E aí nós chegamos no inciso 4. Muita atenção para o inciso 4 do artigo 226 do Código Penal. Porque ele cria, a partir da Lei 13.718, as majorantes do estupro coletivo e do estupro corretivo. Diz assim, inciso 4. Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Letra A, estupro coletivo. Mediante concurso de 2 ou mais agentes. Letra B, estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Vamos parar um pouquinho aqui. A primeira coisa é, existe compatibilidade entre o inciso 1,
que fala concurso de 2 ou mais agentes. E o inciso 4º, letra A, que fala concurso de 2 ou mais pessoas, porque os dois tratam de crimes sexuais coletivos. Existe. Existe. É o que eu defendo no meu livro. Existe. Existe por quê? Porque no inciso 4º, letra A, se fala em estupro coletivo. Então, este aumento de pena, quando o crime é praticado por 2 ou mais pessoas, só vale para estupro 213 ou para estupro de vulnerável 217A. Se houver qualquer outro crime sexual, que não estupro ou estupro de vulnerável, praticado por 2 ou mais pessoas, você volta para o inciso 1º, princípio da especialidade. E muita atenção para o inciso 4º, letra B, o estupro corretivo. É um absurdo, né? Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Eu te falei de um caso em que eu trabalhei como promotor, em que a menina, ela se declara homossexual em casa para os pais. E depois ela é estuprada pelo pai. Porque o pai queria corrigir o comportamento sexual dela. Porque o pai queria fazer com que ela aprendesse a gostar de homem. Este absurdo é crime hediondo e ainda majorado na forma do 226, inciso 4º, letra B. Esta majorante do estupro corretivo, ela vem criada pela Lei 13.718. Agora, a 13.718 vai mexer também nas majorantes do artigo 234A do Código Penal. Mais uma vez, eu vou pegar o meu livro aqui, volume 2, e vamos agora juntos ao 234. Diz assim, 234A, Código Penal. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada. 1 e 2 vetados. 3. De metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Redação dada pela Lei 13.718. 4. De 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Redação dada pela Lei 13.718. Então veja, em decorrência do estupro, a vítima ficou grávida. O agente, quando estupra a vítima, transmite a ela doença sexualmente transmissível. A vítima é idosa. A vítima é pessoa com deficiência. São causas de aumento de pena que tiveram a atual redação em 2018, pela Lei 13.718. Estamos falando de majorantes. E vamos agora ao nosso primeiro quiz. Na tela, por favor. A majorante do estupro corretivo, letra A, incide quando o agente estuprar a vítima para controlar o seu comportamento social ou sexual. Letra B, é aplicada na primeira fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade. Letra C, é aplicada na segunda fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade. Letra D, pode ser aplicada antes da vigência da Lei 13.718 de 2018. Tenho certeza que você marcou letra A. Argentina é o nosso gabarito. Incide quando o agente estuprar a vítima para controlar o seu comportamento social ou sexual. É exatamente o que consta no artigo 226, inciso 4º, letra B. Redação dada, letra B incluída, ao Código Penal pela Lei 13.718 de 2018. Por que as demais elas estão erradas? Vamos para a tela? A letra B, e já aproveitamos a C, elas estão erradas porque a B fala em primeira fase e a C em segunda fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade. Ambas estão erradas por quê? Porque a majorante não incide na primeira fase. A majorante não incide também na segunda fase. A majorante incide na terceira fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade.
Primeira fase, pena base, trabalha com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, pena provisória ou intermediária, trabalha com agravantes e atenuantes. Terceira fase, pena definitiva, aí sim, põe na tela, trabalha com majorantes. Por que a letra D está errada? Pode ser aplicada antes da vigência da Lei 13.718. Ela está errada porque a Lei 13.718, neste particular, criando majorantes que não existiam, é aquilo que nós chamamos em direito penal de lex gravior. E a lex gravior não pode retroagir contra o réu. É por isso. A lei penal, ela só pode retroagir quando for benéfica para o réu. O que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 40? Aliás, previsto como direito fundamental, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, se a lei prejudica o réu e criar uma causa de aumento que não existia prejudica os interesses do réu, esta lei nova, ela não pode retroagir para prejudicar o réu, tá? Neste particular, a 13.718 é uma lex gravior. E como toda lex gravior, lei que é pior para o réu, não pode retroagir. Outra alteração muito importante, e nós falamos um pouquinho sobre ela ao longo destas 5 aulas, diz respeito à importunação sexual. O crime de importunação sexual, ele foi incluído ao Código Penal pela Lei 13.718, lá de 24 de setembro de 2018, que inclui ao Código Penal o artigo 215-A. Até então, minhas amigas e meus amigos, o que nós tínhamos era uma contravenção penal. A contravenção penal do artigo 61 da LCP, Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688 de 41. E claro que nós temos que lembrar aqui do conhecido, do público e notório caso do ônibus de São Paulo. Há um coletivo transitando pelas ruas de São Paulo, um rapaz se coloca de pé, abre as calças, coloca o pênis para fora das calças e começa a se masturbar. E acaba ejaculando no pescoço de uma moça que está sentada no coletivo. Há uma polêmica muito grande à época do fato. Que crime é? É estupro porque aquela moça sofreu uma violência. Não há nenhuma dúvida de que é uma violência o que se fez com aquela mulher. Agora, o tipo penal incriminador não pode ser interpretado de maneira extensiva. Eu não posso ampliar o sentido do tipo contra o réu. O tipo que é incriminador, que cria crime e combina a pena, tem que ser interpretado literalmente, restritivamente. A expressão violência, ela pressupõe agressão física. Aquela moça, aquela vítima, não foi agredida fisicamente, não foi ameaçada gravemente. Então, não é estupro. Ou você entende que é estupro de vulnerável, porque ela estaria dormindo e não poderia oferecer resistência, ou você entende, como entendeu o juiz plantonista à época, que é a contravenção penal do artigo 61 da LCP. Agora, muita atenção, porque a LCP, a Lei das Contravenções Penais, ela foi revogada no seu artigo 61 pela Lei 13.718. Esta lei, do dia 24 de setembro de 2018, revogou o artigo 61 LCP e criou o 215-A. Portanto, hoje, se houvesse o mesmo fato, alguém ejaculasse em uma pessoa que está num ônibus, o crime seria o do artigo 215-A. Só que, claro, você não vai aplicar o crime para o fato do ônibus de São Paulo. Por quê? Porque a lei penal, que é pior para o réu, a lex gravior, que é prejudicial ao acusado, não pode retroagir. Não pode retroagir. Agora, se o fato foi praticado depois da vigência da 13.718, que começa a viger a partir de 25 de setembro de 2018, beleza. 215-A, importunação sexual.
Lembrando, no entanto, que se a nossa vítima for uma pessoa vulnerável, menor de 14, doente mental, não pode oferecer resistência, aí o crime não é de importunação sexual. Aí o crime é de estupro de vulnerável. É o 217A, se a vítima for vulnerável. Lembrando também que o crime de importunação sexual significa que eu vou importunar alguém. Vítima determinada. Vítima determinada ou um grupo determinado de pessoas. Lembra do exemplo que eu te dei? Se o rapaz se senta em praça pública, abre as calças e começa a se masturbar na praça, sem visar alguém específico, não é importunação sexual. É ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Para que seja importunação sexual, deve haver vítima determinada. Caso contrário, se a vítima for a coletividade, o que nós teremos é ato obsceno, artigo 233, tá? Não esqueça ainda que a importunação sexual, artigo 215-A, é um crime punido com pena de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então, em primeiro lugar, se é de 1 a 5, pena mínima não passa de 1, cabe a suspensão condicional do processo, se presentes os demais requisitos do artigo 89 da Lei 9.099. E em segundo lugar, nós temos aqui uma subsidiariedade expressa. Ou seja, só haverá importunação sexual se não houver estupro e nem estupro de vulnerável. Tá? Na sequência, nós temos um capítulo 1A. O capítulo 1A foi incluído ao Código Penal pela Lei 13.772, do dia 19 de dezembro de 2018, mas que começa a viger na data da sua publicação, no dia seguinte, no dia 20, a partir de 20 de dezembro de 2018. Se inclui ao Código Penal um capítulo 1A e o crime do artigo 216-B, o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Mais uma vez, peguei aqui o meu livro, peguei aqui o volume 2 e eu estou indo para o 216-B. Olhem aqui comigo. Aqui está ele. Diz assim: registro não autorizado da intimidade sexual. Lembrando que foi criado o capítulo 1A da exposição da intimidade sexual. E neste capítulo, o 216-B. Abre aspas. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Olha a peninha. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se a pena máxima não passa de 2 anos, nós estamos diante de uma IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Portanto, o procedimento aqui é o sumaríssimo, da Lei 9.099 de 95. O procedimento aqui é o do Juizado Especial Criminal. Aqui você tem que lembrar daquele vizinho bisbilhoteiro. Aqui você tem que lembrar daquele vizinho que pega o celular, liga a câmera, coloca por cima do muro e pega a vizinha tomando banho de sol, nua. É o vizinho que vai entre as plantas, chegando na janela da sua vizinha e pega, filma a vizinha, trocando de roupa nua, entrando no banho. É o sujeito que grava, que tira fotos, por exemplo, de um casal de vizinhos praticando sexo. Neste caso, você tem o caput. Agora, muita atenção. Em outubro de 2018, um fato também viralizou. Viralizou via WhatsApp o vídeo em que um homem aparecia numa orgia sexual. Aparecia um homem com várias mulheres praticando sexo. E a identidade deste homem, segundo o que fora transmitido e divulgado, seria a identidade de um então candidato ao governador de um estado aqui do Brasil.
Logo em seguida, este indivíduo ele veio à tona, ele veio a público e disse: isto é um absurdo, isso é uma montagem que fizeram. E a perícia comprova que houve montagem. Para isto, para quem faz uma montagem em cena de sexo, de nudez, de pornografia, sem consentimento, é claro, dos participantes, também pratica o 216B. Só que não mais na forma do caput, e sim na forma do parágrafo único. O parágrafo único do 216B diz assim, abre aspas, na mesma pena incorre quem realiza a montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, com o fim de incluir pessoa em cena de nudez, ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Professor, então quem, ou se fosse apurado quem, fez a montagem no caso do então governador, ele seria punido pelo 216B, parágrafo único? Não. Porque o fato, ele foi produzido em outubro de 2018. E o 216B, ele nasceu com a Lei 13.772, que é de dezembro de 2018. E como nós sabemos, a lei penal e incriminadora, a lex gravior, não pode retroagir para prejudicar o réu. A Lei 13.772, com o 216B, só se aplica para fatos que forem praticados depois da sua vigência. Tá? E aqui uma curiosidade. Porque nós temos, para quem produz esta cena, por exemplo, de sexo, filmando alguém praticando sexo, para quem produz, para quem filma, uma pena de 6 meses a 1 ano, pequenininha. E para quem divulga a cena, que é o que nós falaremos agora, o 218B, pena de 1 a 5 anos. Há uma clara ofensa ao princípio da proporcionalidade. Quem produz a cena tem pena menor do que quem divulga a cena. Quem produz, 216B. Quem divulga, 218C. O artigo 218C, ele foi incluído ao Código Penal pela Lei 13.718, de setembro de 2018. E ele cria o crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, dentre outras condutas. Vou pegar mais uma vez aqui o meu livro e nós vamos agora ao 218C. Olhem aqui comigo. 218C. Está aqui. Abre aspas, vou ler o caput. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Distribuir, publicar ou divulgar. Vamos ficar com o verbo divulgar, mas existem outros. Por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena: reclusão de 1 a 5 anos, como eu te disse, se o fato não constitui crime mais grave. Nós temos, então, com a Lei 13.718, de setembro de 2018, um novo crime no Código Penal. É claro que ele não pode retroagir contra o réu. Então, a partir do dia 25 de setembro de 2018, que é quando a lei é publicada no Diário Oficial do Poder Executivo da União, passa a viger, a sortir efeitos, o 218C. O 218C, ele está punindo quem divulga pela internet fotos ou vídeos com cenas de estupro ou estupro de vulnerável. 2, cenas que façam apologia ou induzam a prática do estupro ou estupro de vulnerável. 3, cenas de nudez, de sexo ou de pornografia. Faz algum tempinho também viralizou no Brasil
um vídeo que mostrava uma menina, uma jovem, em cima de uma cama. Esta jovem aparentemente havia sido dopada e parecia ter sido vítima de um estupro coletivo. Havia marcas, inclusive, de abuso sexual. E os rapazes filmavam ela em cima da cama e divulgaram esta cena de um possível estupro coletivo. É isto que se está punindo aqui. Se está punindo aquele que divulga a cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Se está punindo aquele que faz apologia ou induz a prática de estupro de vulnerável. As pessoas não podem gostar, se excitar quando recebem cenas de estupro. Seria o absurdo dos absurdos. Ou divulgar cenas de sexo, de nudez ou de pornografia. Tudo isto vem punido aqui no caput. Só que agora você tem que pensar naquilo que eu venho chamando ao longo das nossas aulas como revenge porn. E desculpem eu falar em inglês, mas é assim que é conhecida esta pornografia da revanche, esta pornografia da vingança, esta vingança pornô na literatura mundial. Se conhece como revenge porn. Pensem comigo, o casal está junto, se amam. E durante este período de flores, tiram fotos, gravam vídeos íntimos um do outro, juntos, praticando sexo. Ela faz um vídeo íntimo, uma nude, manda para ele, etc. Só que chega o momento da ruptura. Quando termina a relação, um deles, geralmente o homem, há dados estatísticos que dizem que a cada 10 vítimas, 9 são mulheres. O que, pessoal, configuraria uma nova violência de gênero aqui, fazendo incidir inclusive a Lei Maria da Penha. Se a cada 10 vítimas, 9 são mulheres, e geralmente é o que acontece, ele, para se vingar dela, ele, para humilhá-la, lança na internet essas fotos ou esses vídeos íntimos. Isto é a revenge porn, que finalmente veio criminalizada no Brasil. Ela traz um aumento de pena ao 218C. É o seu parágrafo 1º. Abre aspas. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Você está vendo o revenge porn aqui? Então ele mantém ou ele manteve relação íntima de afeto com a vítima. Ou ele quer humilhar a vítima. Ele receberá a pena do 218C aumentada na forma do parágrafo 1º. Vamos ao nosso segundo quiz. Ponha na tela, por favor. A prática da revenge porn, letra A, não é crime no Brasil. Letra B, tem como vítima apenas a mulher. Letra C, é uma qualificadora do delito de divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia. Letra D, é uma majorante do delito de divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia, incidindo quando a gente quer se vingar da vítima ou humilhá-la. Você marcou a letra? Tenho certeza que marcou. Dinamarca, letra D. É uma majorante do delito de divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia, incidindo quando a gente quer se vingar da vítima ou humilhá-la. É uma majorante. O fundamento está no parágrafo 1º do artigo 218C do Código Penal. Por que as demais estão erradas? Vamos para a tela. A letra A está errada porque diz que não é crime e é
como eu te mostrei, 218C, parágrafo 1º. Letra B. Tem como vítima apenas a mulher. Foi como eu te disse. Não, a vítima pode ser homem ou mulher. A vítima pode ser qualquer pessoa. Mas, em geral, nós temos vítimas mulheres. Há uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, chamada SaferNet Brasil, que traz proteção e orientação a vítimas de crimes cibernéticos. E ela vai nos demonstrar com dados concretos que a cada 10 vítimas, 9 são mulheres. Então a vítima pode ser qualquer pessoa, mas veja, a maioria das vítimas são mulheres, o que, inclusive, faz incidir nesses casos a Lei Maria da Penha, tá? A 11.340 de 2006. Vamos para a tela? Depois, por que está errada a letra C? É uma qualificadora do delito de divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia. Está errada a letra C, por quê? Porque não é qualificadora. A qualificadora cria um novo mínimo e um novo máximo. E ali nós temos um aumento de pena, nós temos uma majorante. Você não pode confundir qualificadora com majorante. Peguei o meu livrinho de novo. O parágrafo 1º, ele diz com todas as letras: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. Não há um novo mínimo e um novo máximo. Não há, portanto, uma qualificadora. A qualificadora é trabalhada pelo juiz na primeira fase. E a majorante é trabalhada pelo juiz na terceira fase. Então, a revenge porn é uma majorante do crime do artigo 218C. Eu aproveito e te mostro questões que são interessantes quando nós trabalhamos com esta situação da revenge porn. Olha só, eu vou te trazer aqui alguns anglicismos, alguns termos em inglês que são muito utilizados, inclusive no Brasil. Eu trago aqui no meu livro a palavra sexting. Sexting, abre aspas, é um anglicismo derivado da contração de sex mais texting e significa a divulgação de textos com conteúdo erótico por meio de telefones celulares. Com o avanço da tecnologia, passaram a ser enviados vídeos e fotografias de pessoas nuas, os nudes, né? Ou em poses sexuais. Além do sexting, eu trago no meu livro a revenge porn. Remete à ideia de uma pornografia não consensual, de uma pornografia da vingança, de uma pornografia de revanche, de uma vingança pornô. Trata-se de um fenômeno em que fotografias e ou vídeos íntimos de alguém, tirados ou gravados de maneira consensual, são posteriormente expostos na internet, quando do fim do relacionamento, geralmente pela parte inconformada, como forma de se vingar do antigo parceiro. Te trago ainda este anglicismo sextortion. Sextortion decorre do anglicismo que se origina da fusão entre as expressões sex mais extortion, que é extorsão em inglês, a qual ocorre quando alguém ameaça distribuir material privado e íntimo do ofendido, caso ele não forneça dinheiro, comportamento que configuraria só a extorsão, ou imagens de cunho sexual, ou mesmo preste favores sexuais. Então, se ele divulga imagens sexuais, é a sextortion. Se ele tem que prestar favores sexuais mediante uma grave ameaça, seria estupro. Mas o artigo 218C, ele traz uma causa de exclusão da ilicitude, no seu parágrafo 2º. Abre aspas. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Exclusão da ilicitude no parágrafo 2º do artigo 218C.
Então, por exemplo, vamos voltar àquele vídeo que viralizou daquela menina que estava em cima da cama, possivelmente dopada, chapada e com sinais de ter sido abusada sexualmente, num estupro coletivo. Se um veículo jornalístico resolvesse divulgar aquele vídeo, tomando todas as cautelas para não mostrar o rosto e nem falar do nome daquela menina, e a intenção deste veículo jornalístico fosse identificar os autores daquele crime, não tem qualquer delito, qualquer infração para o veículo jornalístico. Haverá exclusão da sua ilicitude na forma do parágrafo 2º do artigo 218-C do Código Penal. Tá? Para nós terminarmos, ação penal. É claro que nós temos que falar da ação penal. E, para tanto, eu pego mais uma vez o meu livro, aqui no volume 2, e eu vou te mostrar a questão da evolução legislativa. Como é que tudo começa? Como é que está a redação original do artigo 225 do Código Penal? Está assim. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. Tudo começa com ação privada. Parágrafo 1º. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública. Inciso 1º. Se a vítima ou seus pais não podem prover as despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria da família. E inciso 2º. Se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, hoje se fala em poder familiar, pátrio poder ou na qualidade de padrasto, tutor ou curador. Parágrafo 2º. No caso do número 1, a ação do MP depende de representação. Como é que tudo nasce, então, no Brasil? Como é que é a redação original do 225? Ação penal e privada. Mas será pública, ou seja, denúncia do MP, incondicionada se houver violação do poder familiar ou condicionada à representação se a vítima ou a sua família for pobre. Em 2009, com a Lei 12.015, o 225, que trata da ação penal nos crimes sexuais, passa a ter a seguinte redação, abre aspas. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública e incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Como é que fica a partir de 2009? Regra geral, a ação é pública condicionada à representação da vítima, salvo em 2 casos, quando então será pública e incondicionada, vítima vulnerável ou vítima menor de 18 anos. Em 2018, com a Lei 13.718, passa o artigo 225 do Código Penal a ter a sua atual redação. Abre aspas. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Ou seja, hoje, todos os crimes sexuais são processados por ação penal pública incondicionada. É claro que nós temos aqui uma lex gravior, uma regra que é pior para o réu e não pode, por isso, retroagir. Isto significa que se o crime de estupro, por exemplo, ele for praticado antes da Lei 13.718, mantenha a regra antiga. A regra nova, que é pior para o réu, vale a partir da vigência da Lei 13.718, lá do dia 24 de setembro de 2018, e que passa a viger no dia seguinte, quando foi publicada, dia 25. Tá? Esta atual redação do artigo 225 do Código Penal prejudica, inclusive, a súmula 608 do STF, que diz que no estupro praticado mediante violência real, a ação é pública incondicionada. Prejudica a súmula 608. Porque hoje todo e qualquer estupro é processado mediante ação penal pública incondicionada, ainda que não exista violência real. Tá? Vamos ao nosso terceiro quiz. Na tela, por favor. Atualmente, a ação penal nos crimes sexuais, letra A, é privada, letra B,
é pública condicionada à representação da vítima. Letra C, é sempre pública incondicionada. Letra D, é pública incondicionada apenas quando existe violência real. Tenho certeza absoluta que você marcou C, que você marcou Canadá. É sempre pública incondicionada. Nós vimos que é a atual redação do artigo 225 do Código Penal. Começa como ação privada, lá originalmente no Código Penal. Passa a ser pública condicionada como regra com a Lei 12.015 e hoje é pública incondicionada com a Lei 13.718. Joia! Eu sou o professor Alexandre Salim. Você me encontra no Instagram como @prof.alexandresalim. E mais uma vez, foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês. Bons estudos e aquele abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.